dia, boa tarde, boa noite. Pra você que está em qualquer canto do planeta, ou melhor, qualquer canto do mundo. Eu, Vladimir Jardim. E eu, Henrique de Miranda. E como está a nossa nave aqui no estúdio 1 da FAMESP? Hoje está tudo certo, mas estamos num clima de homenagem, Vlad. Cara, mas eu tô ansioso aqui, ó. Quem nós vamos homenagear hoje? Nós vamos homenagear os professores. E o tema de hoje vai ser Professor, a profissão que forma todas as outras. E uma salva de palmas para todos os professores do Brasil, do mundo, do planeta e do universo. E falando em professor, quem que tá com a gente aqui? Rapaz, a professora, representando o corpo docente da FAMESP, Faculdade de Métodos de São Paulo. Quem? Rose Uzian! Aê, professora Rose! Professora Rose, né? Falar de educação, acho que é umas coisas tão maravilhosas, né? Eu falo que professor nasce pra isso, cara. O professor, quando ele decide ser professor, ele nasce pra isso. Ele já nasceu com esse... Você tá escutando a gente, ó. A gente tem aqui, eu coloquei aqui em cima, um apagador. E esse apagador tem um significado importantíssimo pra mim, né? Ô Henrique, dá uma olhadinha aí e vê a data desse apagador. A data do apagador. Onde que tá? Ó, lá aqui em cima. Isso. 13/5/92. 13/5/92. É seu, Vlad? É meu, cara. Caraca. Foi o primeiro apagador que eu usei. E foi a primeira vez que eu pisei na sala de aula. Emocionante, né? É muito emocionante. É muito emocionante. E foi muito louco, Rose, por quê, né? Eu me lembro como se fosse hoje, né? E eu comecei a fazer matemática, né? Porque eu queria trabalhar em banco. E aí no primeiro ano, logo eu estudei na PUC, né? Da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E nesse primeiro ano que eu estudei, aí eu gostei, eu gostei muito de física, né? Me apaixonava, eu queria sempre saber por que as coisas aconteciam. Sim. E eu acabei passando pra física, né? Uhum. Até mandar um abraço pro meu amigo Tom Barros, que foi um dos caras que me incentivou a fazer física, né? O professor Tom, a gente chama ele, né? Chama ele carinhosamente de careca, ele é professor lá em Sorocaba. Um abraço pra você, Tom. E aí nesse dia, beleza, né? Ah, sabe como é que é, né? Faculdade, precisa pagar faculdade particular, sem dinheiro, né? Consegui que a minha madrinha pagasse os 2 meses, né, de faculdade pra mim. E aí uma amiga minha chamada Patrícia falou assim, Vlad, você não quer dar aula? Eu falei, quê? Dá aula? Dá aula, exatamente, que dá aula, Dá menino? aula? Que dá aula? Eu vou nada, você tá doido? Não, Carol, vai lá, né, nessa escola tal, tá precisando, desde, você viu que foi em maio aqui que eu entrei, né? Sim. Tá desde fevereiro sem aula, nem nada, mas só vai bater um papo lá. Aí eu conversei com a diretora Maria Helena, né, do Colégio Crispim de Oliveira, minha primeira escola que eu lecionei. Cara, depois eu vou mandar um abraço pra vocês aí. E ela chegou com aquele jeitinho, olha, professor, tá aqui o diário de classe. Falei, peraí, calma, como assim está aqui o diário de classe? Falei, calma, né? Não, olha, professor, tu não sei o que lá. Falei, ó, primeiro, assim, primeira vez que tô fazendo isso aqui, calma. Uhum. Não, professor, já me chamou de professor. Uhum. Eu falei, rapaz do céu, vamos fazer assim então, ó. Eu vou ficar, olha a minha ingenuidade. Eu vou ficar até você arrumar alguém para me substituir. Não, pode deixar, eu vou começar hoje a procurar. Mentira, nunca procurou. Rapaz, aí morrendo de... Nossa, nervoso, eu tava com uma pastinha de braço, né? Na hora que eu pisei na sala de aula, e vem uma aluna falar assim, ó. Nossa, o que esse branquelo azedo tá fazendo aqui? Nossa, cara. Eu queria sair correndo, velho. Tô intimidado já no primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, né? Jardim Paulistano, lá na zona norte de São Paulo, né? Jardim Paulistano. Eu falei, nossa senhora, eu falei, meu, onde que eu fui parar? Só que aí a gente começa a se apaixonar pela trabalho. É, exatamente. Ai, começa a se apaixonar. Então, para abrir esse programa, eu queria prestar homenagem a 3 escolas, né? De tantas as outras que eu já lecionei, mas eu quero começar com a minha primeira escola. Então, eu queria mandar um abraço para os guerreiros. Esses caras são guerreiros, né? Periferia de São Paulo, Jardim Paulistano, a gente conviveu com tanta coisa. Então, eu deixo para vocês, Colégio Crispim de Oliveira, um abraço a todos os meus queridos alunos e alunas, um beijo no coração de vocês. Logo em seguida, eu entrei aqui na FAMESP de São Paulo,
né? Antigamente era método, né? Sim. E cursos técnicos. Então aqui a gente já permeou, a gente já foi coordenador geral, vice-diretor, coordenador de curso, ouvidor. E hoje a gente está aqui, né, apresentando junto com meu amigo Henrique o FAMESP-Cast. Então, um abraço para todos os alunos que passaram aqui da FAMESP, né? E também na escola que eu leciono agora, no ensino médio, o Colégio Santa Lúcia Filippini, né? Um grande abraço a todos os meus alunos e minhas alunas do Colégio Santa Lúcia Filippini. Então, eu queria prestar homenagem, né? Essas 3 escolas, quando eu entrei na escola que atualmente aqui. E você, professora, consegue lembrar das escolas? Como começou essa sua paixão? Como começou minha paixão pela educação? Sim. Gente, aí é uma questão que tem gente que desde pequeno gosta de brincar de escolinha, essas coisas. Não foi o meu caso. Eu fui fazer faculdade de economia, não gostei, fiz 2 anos de faculdade, saí, aí depois entrei para faculdade de psicologia. Faculdade de psicologia tinha uma disciplina à parte que chamava licenciatura. Falei, não vou fazer disciplina à parte, nunca vou dar aula, não gosto de dar aula. Sim. Né? Mas aí eu tinha uma amiga de faculdade, ela falou, não, Rô, vamos, sempre uma porta que abre, você fica sempre ali com uma chance de ter alguma colocação depois. E fizemos licenciatura, mas nunca pensei em dar aula. Então, assim, não, dizer que eu era apaixonada por dar aula, não. Até que surgiu uma oportunidade para trabalhar como psicóloga organizacional e eu enviei o meu currículo, porque eu adoro a área organizacional, eu gosto de todas as áreas da psicologia, eu sou apaixonada pela psicologia, né? E enviei meu currículo para psicóloga organizacional. A pessoa que me entrevistou, ela olhou meu currículo e falou, você não quer dar aula? Eu falei, não quero dar aula. Só de olhar o seu currículo? Porque eu tinha trabalhado muitos anos como treinadora, Henrique, então assim, na área organizacional, desde bem jovem, que agora eu já não sou tão jovem, mas desde bem jovem, 20 anos, eu já dava treinamento. Eu gosto muito de falar, assim, em público, essas coisas. E aí ela olhou meu currículo e falou, você não quer dar aula? Eu tenho 2 vagas no Senai. Eu falei, opa, no Senai? Para dar aula em formação continuada no curso de Recursos Humanos e Departamento Pessoal. E eu manjava muito disso, gente. Eu trabalhava com isso. Sim. Ela falou, você tem todo o perfil para dar aula. Como quando as coisas vêm para minha mão, eu não costumo negar, veio para mim, eu falei, chegou até mim, vou. Vou abraçar, né? Vou abraçar. Não fui eu que fui procurar, veio, A oportunidade que chegou em você. Gente, e nisso foi. Fui dar aula no Senai, para os cursos, né? Tudo pessoas lá formadas, lá só estavam lá se capacitando mais, primeira vez. E assim como o Vlad, você começa a dar aula, parece que o bichinho da educação te pica e você, pronto, não larga mais. Você não consegue largar. Você não consegue largar. Não consegue. É muito legal. É muito apaixonante. É muito dinâmico, né? Vlad? Sala de aula, né, professora? É muito apaixonante. Ela é dinâmica. O movimento movimento, é dinâmico, claro. E, sei lá, essa relação com as pessoas, eu gosto muito. E para mim realmente uma felicidade, uma alegria, uma plenitude estar em sala de aula. Então, e o seu primeiro dia? Você foi intimidada? Não fui. Nem por ter 20 anos dando aula para pessoas recém-formadas? Não, quando eu fui dar aula no Senai, eu já não tinha 20. É que quando eu era jovem, com 20 e pouco, sim, eu trabalhava numa empresa e dava treinamento. Uhum. Até em 2 lojas eu dava, né? Então, quando eu fui dar aula no Senai, eu tinha acho que 45, 46. E eu não me sentia intimidada. Primeiro porque eu dominava o conteúdo. Sim. Segundo porque eu tinha essa habilidade que já vinha adquirida, né, com o treinamento, de dar treinamento, de falar para um público. E eu acho que o fato que mais me deu segurança mesmo foi essa questão de dominar o conteúdo. Né? Certo. E aí fui de boa. Isso eu acho muito importante, para você apresentando um gancho. O professor, ele não para de estudar. Nunca. Ele nunca para de estudar. Nunca para. Né? Nunca para. Uma aula que eu preparo hoje, a professora também é assim, a gente pesquisa, a gente estuda, vê o melhor exercício, o melhor questionamento, a melhor intervenção, né? É isso. Que hoje eu falo que nós somos, né, a gente facilita o conhecimento, a gente é mediador do conhecimento. São ferramentas. Perfeitamente. Isso, mediador. Nós somos mediadores hoje. Professora, eu tô curioso aqui, professora, para saber uma coisa. E o Henrique, o nosso menino Henrique, como é que foi a tua primeira escola? Conta um pouquinho pra gente aí, cara. Como eu não sou professor, como a Vlad, como a ProRose, eu estudei num colégio militar
a vida inteira, dos meus 4 aos meus 17 anos. E praticamente foi isso só. Eu não tenho muita carreira voltada para a educação. Olha, ó, eu sou formado em rádio, TV e internet. Eu sou um comunicador, eu gosto de falar bastante. Então. Me comunico muito bem. E eu acho que um episódio marcante para mim, assim, voltado à educação, foi no meu... Acho que a passagem de ano do público, que é do fundamental para o ensino médio. Eu acho que é uma chave que vira que Isso, boa. ou você está preparado ou você sofre muito no começo. É. Porque... Aliás, nunca estamos preparados porque é outra Sim. pegada, né, professor? Sim. Essa virada do, estamos no básico aqui, tá tudo certo, tudo bem. Aí quando chega a responsabilidade do ensino médio, do colegial, que nem dizia, né? Foi um choque grande, porque é uma matéria muito mais simples, muito mais comum, bem tranquila, você quase não precisa estudar. Você estuda praticamente um dia antes da prova e tá tudo certo. Só que quando teve essa virada, que começou a vir... Eu mesmo tive muitas notas ruins, principalmente para matemática, química. Só que aí teve um professor que acabou me marcando. Eu e meu irmão, a gente estudou sempre no mesmo colégio. Então, quando meu irmão se formou, meu irmão é 4 anos mais velho. Então, quando ele se formou, eu estava entrando no primeiro do ano do ensino médio. Olha só. Então, eu peguei todos os professores dele. Então, tinha sempre essa leve comparação, mas uma competição entre eu e ele saudável. Uhum. Então, áreas de humanas, biológicas, eu era muito melhor que ele. E ele, física, química, de longe, muito melhor. Só que eu conheci um professor, um abraço pra você, professor Marcelo. Eu vou te mandar o podcast de hoje. Que ele fez eu mudar minha cabeça em relação à matemática. Eu odiava, não gostava, me dava dor de cabeça. Só que conforme eu fui criando, acho que um carinho, uma admiração pela pessoa dele, tanto como professor como pessoa, eu fui gostando de matemática e de longe eu me tornei um dos melhores alunos de matemática nos anos que eu passei, no ano que eu me formei. Então, um abraço pro professor Marcelo para você. E você que está assistindo a gente ou escutando, ó, deixa aí, ó, não é, como é que você fala aí? Deixa na Deixa descrição. Um professor aí. como é que é aí? Deixa aqui na descrição um abraço, um beijo para um professor, para algum profissional da educação que foi muito importante para você, seja sua formação pessoal, sua formação profissional. Nos comentários, né? Nos comentários. Deixa nos comentários aquele professor que fez a diferença para você. Deixa o like também, tá? Se inscreve aqui embaixo, botãozinho vermelho. Ó, segue a gente nas todas as plataformas digitais, tá? Mas, Rose, o Brasil, por que não o mundo, né? O mundo quer saber, professora Rose, o que inspirou a senhora de continuar e trabalhar na educação? Então, é aquilo que eu falei no começo, né? Inspirar desde pequena, eu nunca tive essa inspiração. Eu tive uma professora na faculdade que eu gostava demais, demais. Aliás, eu gostava de todos. E eu prefiro até nem citar o nome dela para os outros não se sentirem chateados. Mas eu achava ela o máximo. Então, assim, falei, poxa, legal. Mas mesmo assim, ainda não foi aquela inspiração. A inspiração, eu acredito que veio, não veio a inspiração, mas veio a vivência, sabe, Vlad e Henrique? Então, assim, o fato de você estar atuando e você viver esse momento, saber que você é um fator de soma na vida daqueles alunos, porque você está lá interagindo, você está fazendo parte da história deles. Isso é muito legal. Então, se ele entra e alguma coisa que você fala ele é adicionado na vida dele, realmente você é um fator de soma, isso é muito inspirador. E aproveitando esse ganchinho de vocês, eu queria falar o seguinte, eu deixei claro aí logo no começo que eu nunca quis dar aula. Lembra, eu falei, a licenciatura foi porque meu amigo insistiu, nós fomos fazer e tal. E aí, mas eu peguei esse certificado da licenciatura. Então, eu não pensava em dar aula. E depois de quantos anos, esse certificado não me serviu? Então, eu costumo sempre dar esse exemplo para os meus alunos, que às vezes a gente está fazendo um curso, cara, naquele momento, a gente está fazendo o curso, a gente até não está gostando tanto, a gente acha que não, né? Mas já está lá, conclui. A gente não sabe o futuro. E, de repente, é como o meu caso. Imagina, hoje eu sou apaixonadíssima por isso que eu faço. Então, de repente, aquele certificado que você terminou lá, aquela conclusão, aquele conhecimento que você adquiriu, serve para você no futuro. A gente tem que viver o agora, isso é fato. Mas é sempre legal, né? Ter uma cartinha na manga para depois, como foi o meu caso. E faz muito sentido isso, professor. Por quê? Porque eu sempre leciono atualmente no ensino médio. Sim. Também trabalho no ensino fundamental, né? Mas eu fiz uma vez um curso, né? Durante 2 anos, né? Todos os sábados de manhã, que era Sim. curso de alfabetização, hein? Então, durante 2 anos. 2 anos, todo sacrificando seu sábado. sábado. Na verdade, assim, sorvendo de conhecimento, cara. Uhum. 2 anos de alfabetização. Aí você fala, pô, mas o que um professor do ensino médio
tá fazendo curso de alfabetização. Eu falo, tem tudo a ver. Tudo Porque bem. você adapta tal. E olha que interessante isso que a senhora falou. Depois de 1 ano e meio, por ter esse curso de alfabetização, eu trabalhei aqui na FAMESP como interlocutor pelo Estado de São Paulo para representar a faculdade no projeto Bolsa Alfabetização. E eu tinha conhecimento de causa. Então, quando eu conversava com Não é? as professoras, eu não tinha vivência em sala de aula, né? Que eu acho que a vivência é fenomenal. Mas eu sabia pelo menos o que as professoras falavam, né? E por falar de Bolsa Alfabetização, tô levantando para a senhora cortar para a gente homenagear quem? Os professores Todos os alfabetizadores. Gente, muito. É Toda importante, professora, homenagem, professor toda alfabetizador? homenagem para eles ainda é pequena. Porque nós só estamos aqui hoje por causa deles. Sim. E por causa de todos os professores que nós tivemos. Eu, vocês todos, todo mundo. O professor é uma figura-chave, gente. Devia ser homenageado diariamente. Nós aqui, por exemplo, se eu falar pela minha experiência, eu tive a oportunidade de trabalhar em instituições que me oferecem toda uma retaguarda, né, gente? Sim. Então, eu tenho toda uma infraestrutura para dar boa aula. Se a aula não for boa, não posso culpar a instituição, porque a instituição me dá as instituições nas quais trabalhei me dão esse respaldo. Mas você pega hoje professor que não tem isso, e ele está lá se dedicando. Gente, isso me emociona, porque você sabe, é um propósito de vida, é uma missão. Sim. Ele está numa escola, seja da periferia, seja qualquer outro lugar onde não tem condição. Você vê professor dando aula em escola de lata, né? Sim. Aquelas Sim. lá. E ele está lá. Então, o professor, ele é digno de todas as homenagens. Todas. Seja professor, vale a pena ser Vale a professor. pena. Seja professor. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, mas você tem que ter isso como propósito de vida. Porque se você for ser professor pensando em objetivos materiais, não, o propósito é muito maior da profissão. Ele é um propósito, é bem nesse sentido que eu falei mesmo, sabe? Nesse sentido de adição, é um fator de adição. Você está contribuindo para o outro crescer, para o outro se desenvolver, se transformar, evoluir. Isso não tem preço, né, Vladimir? Não, A não gente, tem. o Henrique ainda não tem tem essa preço. experiência de sala de aula. Quem sabe um dia vai acontecer com você. É, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Não é? Sim. Eu acabei de falar. Mas como pra que gente você- que tem é maravilhoso. E como que você mantém essa paixão viva? Você consegue dar algum conselho para alguém manter essa paixão viva? Primeiro que eu acredito que assim, a educação, ela é transformadora. A educação faz com que as pessoas evoluem, tá? Então, eu acredito que o ser humano veio aqui nesse planeta Terra não para ficar numa zona de conforto. Eu acho que a gente veio aqui para evoluir em todas as nossas capacidades. Então, tem algumas pessoas que, infelizmente, talvez não tenham acordado para essa capacidade que eles têm de evoluir. Então, a educação em si, quando a pessoa ela vem para uma escola e ela começa a interagir com outras pessoas, ela começa a ver a vida de uma outra forma, ela começa, sabe, a crescer, a autoestima dela começa a se elevar, ela começa a ser mais protagonista da própria história. Ai, Henrique e Vlad, eu acho que isso é tão motivador. Eu acho que isso é tão assim, não tem como a gente não ter dentro de nós essa chama da motivação acesa quando você vê que você está fazendo diferença, nem que seja um pouquinho na vida Impactando a daquele vida do que está outro. lá. E tem uma coisa, eu acho que eu estou falando muito, né? Cecília? Não, professor, programa da senhora. E tem uma coisa que eu acho, eu faço questão de, nas minhas aulas, eu levar dessa forma. Quando eu estou na sala de aula, eu estou como professora. O meu aluno está como aluno. Mas nós, em comum, nós todos somos seres humanos. Então, eu acho que essa questão de você tratar o outro como ser humano e isso fazer diferença na relação, isso também me motiva demais, sabe? É você olhar para cada um dos alunos, e eu olho para todos assim, e tá lá, eu deixo o negócio fluir num relacionamento saudável. É muito E gratificante, É né? muito gratificante, Henrique. Se eu pudesse, eu ficaria falando. Vamos viajar no tempo agora? Só que pro futuro? Hum. Vamos supor que o nosso menino grande... Menino grande. Nosso menino grande, nosso pequeno gênio, resolva ser professor. Uau. Ele chegou pra mim e falou assim, Vlad, nossa, meu, Aquele programa mudou minha vida. mudou minha vida, eu quero ser professor. Uau. Hoje, qual que seriam as dicas, as estratégias de abordagem pedagógica que a gente podia
passar para ele, professora Rose? Bom, Para deixar aquela aula dinâmica, aquela aula divertida. O que a gente podia passar para esse menino grande aí? Bom, Vlad e Henrique, eu acho que eu falei para vocês há um tempinho atrás, eu não sou uma pessoa muito criativa. Eu não sou de deixar minhas aulas assim, ai, que engraçado. Mas eu acho assim que essa questão do relacionamento, ela é super importante. Então eu penso muito na questão e eu levo isso em consideração em sala de aula, né, de recurso, que quando a gente está tratando com o ser humano, a gente tem que saber que tem pessoas que aprendem de forma diferente. Uma aprende de forma visual, a outra de forma auditiva, a outra de forma sinestésica. Eu, por exemplo, se eu sou aluna, gente, eu preciso de alguma coisa para eu ler. Ou se o professor só está falando e ele não tem conteúdo escrito, eu preciso escrever. Porque depois, eu vou aprender com o que eu escrevi, eu sou visual. Tem outros que não precisam escrever nada. Só ouvindo, já aprendeu. Você não precisa escrever. Eu nunca gostei muito de escrever, passar coisa em caderno. E só de ouvir, eu você... conseguia conversar até com outro aluno, por exemplo, durante a faculdade, prestar atenção em outras coisas. E quando o professor achava que eu estava bagunçando na sala de aula e fazia alguma pergunta para mim, eu conseguia responder numa boa. Então, você tem uma aprendizagem mais auditiva. Não é o meu caso. Meu também não. Não. E tem outras pessoas que também, além disso, aprendem fazendo, que é a sinestésica. Então, em sala de aula, eu acredito que para uma aula ser assim, ter um resultado bacana, né, ali, né, na questão da aprendizagem, você tem que usar os 3 recursos. Isso é técnica. Você tem que usar os 3 recursos. Trabalhar os 3 recursos. Sim. O que você quer fazer, aí é problema do professor. Quer usar um PowerPoint, quer escrever. Outro dia eu estava até assistindo uma aula online, uma aulinha, e o professor não tinha PowerPoint e não tinha nada, mas ele tinha um papelzinho em branco e ele fazia isso aqui, com a caneta, ele escrevia assim, Aquilo para mim era suficiente. Sensacional. Era suficiente, porque eu sou visual, né? Sim. Então, quando a gente está ministrando uma aula, tem que usar esses 3 recursos. Dentro desses 3 recursos principais, o que você vai usar, cabe a você. Se você é uma pessoa mais criativa, mais, artística... PowerPoint, música... O que você quiser. Eu, por exemplo, eu tenho o meu recurso, quando eu dou aula, eu uso sempre PowerPoint. Mas o PowerPoint é para quem é visual, porque eu falo. Eu não leio, eu falo. E a minha disciplina é uma disciplina muito tranquila para dar aula, se eu posso dizer assim, tá? Eu estou falando de comportamento humano. Então, quando eu falo de comportamento, todos se acham naquele meu conteúdo. Então, há uma atenção maior. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque, assim, eu gosto demais de aula expositiva dialogada. Mas é dialogada mesmo. Uma conversa, um debate. Mesmo. Não é assim, eu estou lá explicando, o aluno levanta a mão, fala, espera. Não. Eu estou explicando, o aluno levanta a mão, fala. Ele não me atrapalha. Porque, para mim, é diferente, cada um tem a sua didática, né? Sim. Mas, para mim, pelo meu conteúdo ser comportamental, é muito fácil dar continuidade. E isso faz com que o aluno ele participe bastante. Né? Então, ele fala, pergunta, né? E os outros interagem, isso é bem bacana. Nesses casos, você consegue lembrar de algum caso, alguma história sua como professora que teve algum aluno que foi impactado diretamente por essa sua dinâmica, sua metodologia de dar aula? Sim, eu não vou falar o nome do aluno, eu não lembro se foi num curso que você estava, acho que não. Foi até num curso de... Posso falar o nome do curso? Pode. Claro. Foi no curso de segurança do trabalho, né? Pode. No primeiro dia de aula, eu costumo pedir para os alunos se apresentarem. Até para eles conhecerem a questão da própria emoção, quando você tem que falar em público, né? Que você dá aquela tremedeirinha, aquelas coisas e tal. E aí, quando chegou a vez desse aluno, nossa, ele ficou assim, passado. Em choque. Em choque. Em pânico. Parado. Catatônico, parado. E quem nunca, hein, professora? Cara, olha que louco, Henrique. Isso era uma coisa que acontecia muito comigo. Quando tinha aquelas rodas de conversa... sarau. Deixa eu começar. Vamos apresentar aqui. Você vai falar o seu nome, o que você faz e a sua expectativa. Cara, quando chegava 3 para ser a minha vez, cara, meu coração ia pela boca, cara. Sempre, né? Nervosismo? Nossa, eu era extremamente tímido. Mas você fala tão bem, você se comunica tão bem. Cara. Mas na hora de falar de si é difícil.
a comunicação é muito boa quando você está falando do outro, de algum assunto, mas falar de si próprio. Isso começou com o tempo mesmo, É. né? Mas quando eu era muito, mas muito tímido. Então, para você que é tímido, né? Você fala assim, pô, eu sou muito tímido, eu não posso ser professor. Pode sim, porque essa desenvoltura, isso você adquire com o tempo. Eu chamo isso de horas de voo, né? Sim, Então, para como todos tudo. os tímidos de plantão aí, ó, pode ser professor sim. Para aqueles que têm vergonha de falar em público, pode ser professor sim, né? Hoje a gente trabalha com comunicação, a gente faz espontaneamente. Sim. Por quê? Porque lá atrás eu fui tímido também, né? Só aproveitando Claro, essa deixa para claro, professora claro. aí. No caso desse aluno específico que eu tô falando, eu acho que não era uma timidez, só timidez, era um trauma. Ele tinha tido uma história bem forte, há uns tempos passados, bem forte, com justiça, um monte de coisa, Ei. sabe? Então ele estava ali, muito fechado. E aí eu acho que com essa abordagem de você fazer essas aproximações, ele foi aos poucos se soltando. Olha, gente, foi maravilhoso depois. Eu sei que depois ele passou a ligar na minha casa, a gente até começou a ser mais amigo agora, sabe? Eu acredito que de tanta gente que passou, esse talvez tenha sido o que mais me marcou, porque não era só timidez, era algo a mais. Além da timidez, né, Além da professora? timidez, né, Vladimir? Uma A timidez. vivência, Hã? provavelmente uma vivência que ele Com uma teve. vivência muito traumática que ele teve, muito traumática. E aí a gente depois ele me explicou direitinho, os outros professores também acabaram sabendo. A gente fez um trabalho bacana com ele. Olha, foi maravilhoso. E hoje, em 2023, você que vai assistir esse programa 2030, pessoal, que legal, Henrique, você quer assistir esse programa 2030, 2035, né? Nossa, eu tô com 35 Rapaz anos. do Eu não consigo céu, nem imaginar olha isso. que gelo. Hoje, 2023, quais são os desafios, obstáculos que a gente tem hoje, professor, em 2023, nessa área da educação? Não acho que seja só na área da educação, gente. Desafio a gente tem constantemente. Todos os dias. Desafio e obstáculo todos os dias. Então, para mim, por exemplo, é um desafio essa questão de uma aula EAD. Para mim é. Então, assim, mas tem professor que tem, não aqui, não acredito que seja o nosso caso, mas um professor que o desafio é chegar numa escola que a escola, os alunos não respeitam. Sim. Você não consegue mais ter o limite com um aluno. Então, você quer fazer um bom trabalho, mas a escola já, entre aspas, não trabalha mais com a punição, né? Uma suspensãozinha, uma advertência. Hoje nem cabe isso Não mais, né? cabe mais na educação atual. Não cabe Uso de mais. celular em sala de aula também atrapalha bastante. Outro desafio Não é? também, Outro bastante. desafio. Então, existem vários. É que você, Vladimir, não sei na outra escola, mas a gente está num local muito privilegiado para aula, Sim. não é? Então, mas eu penso assim, que independente desses desafios, né? Até a própria questão das aulas virtuais, né? Do aluno. Tá, você tem todo um acesso, mas tem aluno que tem internet em casa para poder estudar em casa? Nem Não todos. são todos. Então, como é que você pode cobrar um aluno? Cobrar é modo de falar, né? Porque a gente está ali fazendo com que o aluno ele participe ativamente. Mas como que você pode, né? Você tem que levar tanta coisa em consideração nesse período de mudança que a gente vive. Cada caso é um Cada caso é um se tem uma caso. ferramenta, se tem Claro, internet, se não tem computador. Claro. Então, eu acredito que cabe ao professor, e ao ser humano em geral, mas ao professor sempre, com todas essas mudanças que acontecem, é a gente pensar, gente, desafio, objetivo, a gente tem sempre na vida, sempre. Mas aonde eu quero chegar? Onde quero chegar? Tá? Qual é o meu propósito de vida? Quando a gente tem um propósito ligado em qualquer segmento que seja, tanto na educação como em qualquer outra área da vida, você supera o desafio. Você se dedica, você vai, você tira daqui, você põe ali, você supera. Porque a nossa vida ela é um constante desafio, né? Você está num degrau, o outro já é mais difícil. Você tem que estar sempre evoluindo. Não sei se eu respondi focado na educação, como vocês perguntaram, mas é que cada caso é um caso, né, Vladimir? E você, Henrique, como aluno, né? Como é que você vê essa do professor? Para você, qual que seria o professor ideal? Para você como aluno? Eu acho que não tem muito disso, mas pra mim eu acho importante o professor ser comunicador, ele tá atento a querer passar realmente o aprendizado, ele tá focado naquilo que, o aprendizado eu tô passando, eu tô explicando a matéria, dando prova, dando trabalho, só que no final das contas, a mensagem por trás, o aluno tá entendendo o porquê daquilo, ou como que funciona aquilo, como que eu fiz para chegar naquele objetivo, eu acho que o principal é esse, não é só dar aula, mas sim colher os resultados através do próprio aprendizado do aluno.
Porque dar aula, eu acho que qualquer pessoa pode passar informação. Porque no final das contas é passar informação. Só que, e a pessoa, ela conseguiu entender com clareza a sua mensagem? Ela vai conseguir fazer se você propor um desafio para ela, propor alguma atividade? Acho que o principal é isso, a pessoa saber passar essa informação e o ouvinte, o aluno, ele souber entender, interpretar a informação e saber pôr em prática no final das contas. Eu acho que isso é o principal hoje em dia que tem faltado, eu acho que em questão do ensino médio, ensino fundamental, e o agravante principal eu acho que é o uso do celular. Porque acho que depois que ficamos mais velhos, a gente consegue ter esse controle. Tem gente que realmente não consegue ter o controle, não desgruda do celular todo o tempo. Eu, pelo menos, eu uso bastante, só que não sou viciado em rede social. Eu uso mais a questão de trabalho mesmo. Mas aluno hoje em dia, eu acho que deve ficar. Não, eu me formei 5 anos atrás, 5 anos? 7 anos atrás, quase. Então, eu não sei como é que tá hoje em dia, se durante o professor tá dando aula, tem um aluno lá mexendo no celular, tá no Instagram, tava, Pois Como é, né, tem, né? professora? Como tem a Pois plaquinha é, lá, né? não pode usar o celular. Pois Não é. tem como, né? Não tem como, não tem como. E como que vocês fazem para vocês como professores, fazem para controlar isso em sala de aula? Porque querendo ou não, é um direito deles, é um objeto de uso pessoal, só que na sala de aula, acho que até, pelo menos na minha época, era liberado utilizar, mas não tem o tempo todo, era um controle e tal, vou fazer uma pesquisa para fazer algum trabalho. Como que vocês controlam isso? Assim, o celular para uso pedagógico eu acho legal, né? Pra uma pesquisa rápida. Eu gosto muito, por exemplo, de falar assim, fulano, e aí, como é que é? Esse negócio aí, ó, como é que você faz isso aqui? Então eu chamo o aluno para participar comigo, né? E fica legal porque eu também concordo com a professora, acho que quando o aluno ele fala, ele coloca opinião, e eu gosto muito de falar assim, faz sentido para você? Faz sentido. Faz sentido, ó. Pô, eu sou professor de É. física, né? Por exemplo, esse daqui, esse bloco tal, faz sentido? Uma força assim, assim, faz sentido para você? Ah, professor, não faz muito sentido. Então, pera lá. Então, vamos lá. Vou fazer diferente. Isso é uma coisa bacana, por quê? Que é a questão da didática, né? Sim. Se o aluno te pergunta uma vez e você responde do mesmo jeito, ele vai continuar Qual a dúvida? com a dúvida. Sim. Se ele pergunta uma vez e você explica de forma diferente, né? Trazendo ali para o mundo prático Sim, dele. sim, Teve sim. uma vez, foi muito louco, cara, o aluno fez uma pergunta para mim e eu falei, você trabalha com o quê? Cara, eu gosto de teatro. Beleza, então você imagina se essa força assim, assim, assim. Eu peguei toda a física e levei pro teatro. Sim. Aí ele falou assim, nossa, professor, É agora desse faz jeito? sentido para mim. Agora faz sentido. Sim. Que são os links que a gente faz, né? Então, acho Isso. que a didática hoje é super importante, professor. Sim. Você tem que entender que a forma que ele vai ministrar aquele conteúdo, para ele facilitar, né, para ser um mediador, eu acho super importante, né? Hoje a Sim, gente não é. fala nem aluno mais, hoje nós chamamos de estudante agora, um novo termo, né? E o Esses professor, pedagógicos ele aí. é um mediador, como você É um tá mediador. falando. E aí cabe ao professor ter sempre a cartinha na manga, né? Sim. Viu que não tá dando certo aquela forma que você tá ali passando a aula, vai lá, tira a sua cartinha da manga, vê na segunda, para você poder mudar o tipo de aula. E aí tem uma outra coisa também que eu acho que cabe também a gente ressaltar, né, Vladimir, que o processo de ensino-aprendizagem, ele é uma via de duas mãos. Sim. O professor, ele é excelente, ele pode ser maravilhoso, mas se o aluno não tá afim, gente, mesmo talvez até você levando para essa aplicabilidade na vida real, mas se ele não tá afim, então, eu Infelizmente, acho que é complicado. Como qualquer negócio na vida, para a gente se dar bem, a gente tem que se dedicar, Sim. não é? Então, quando a gente está em sala de aula, a gente tem que estar bem ali, preparada para não se frustrar. Porque às vezes você está lá se doando, está dando uma mega aula, na sua opinião, tem um monte de gente prestando Isso aí, na atenção. nossa opinião. Na nossa verdade. opinião, mas aí você olha, tem uns ali que estão prestando atenção, interagindo, mas tem uns ali que não estão. tô olhando o ventilador, olhando pro Ali, ó, teto. foto, pá, né? Então, Parece aquele, sabe aquela missa de corpo presente? O defunto tá lá, mas a alma tá em algum Não é? lugar. Mais ou menos por aí. então, aí, de repente, vai que esse aluno é auditivo, né? Ele não tá nem participando, mas ele tá ouvindo. Tipo, aí, E o Vlad falou, o celular, como é que utilizou o termo? O celular é uma Uma ferramenta ferramenta Pedagógica. 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 Atualmente, você vê essas mudanças tecnológicas, Sim. as inovações da educação. sim. O que tem entusiasmado você em relação a isso? Algum advento, por exemplo, ChatGPT, inteligência artificial, tem alguma coisa que tem entusiasmado você ultimamente? Olha, uma coisa que me entusiasma é que a educação, a escola, como se agora ela não é mais um ditador de mantras, né? Isso. Não se dita mais. Olha, quem descobriu o Brasil?
Em que ano? Quem descobriu? Em que ano o Brasil foi descoberto? 1500. Tá? Quem descobriu? Pedro Então, Álvares a Cabral? escola, ela, a escola não é mais para o aluno decorar. Sim. Isso, eu quando era aluno, era, né? Era. A informação decoreba. é essa, você tem que aprender. Pronto, né? Tá, é isso, Ok. pronto. Isso é final. certo, e pronto. Então, uma coisa eu fico contente com essa mudança é que essa questão não é mais um ditador de mantras, a escola agora ela usa as teorias, mas ela mostra onde você aplica. Então, é a aplicabilidade, ali a prática, e isso para o aluno é muito importante, como o Vladimir acabou de falar que ele fez ali com o aluno, né? Sim. Na questão da aula, onde, né? Na vida real. Nem como, mas no mundo dele. Isso daí eu acho que foi uma grande mudança. Grande mudança. Faz o aluno pensar mais e ele vê que aquilo é importante para ele, né? E uma outra coisa que eu acho que vem sendo trabalhado, não no nosso público aqui. O nosso público aqui a gente já está com adolescente, adultos, né? Mas na escola infantil, que vem sendo trabalhado há um tempo, é essa questão de você nomear as emoções, trabalhar com as habilidades e interpessoais. O ser humano, se a gente na escola não tivesse aprendido só, modo de falar, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Só tabuada e quem descobriu o Brasil, mas se a gente tivesse aprendido o que eu tô sentindo, por que eu tô triste com o Vladimir? O que eu quero fazer Nomeia. amanhã? Essa é a nova Porque educação de hoje. essa é a educação. nova. Essa é a nova educação Sim. de hoje. Então, essa é uma. Gente, para mim, essa seria uma grande transformação que já vem acontecendo há um tempo. São trabalhar essas habilidades intrapessoais e socioemocionais, né? Com a criança. Porque essa criança, Deus queira, vai se tornar um adulto mais protagonista, vamos dizer assim. Talvez seja nem protagonista, mas mais forte. Sim. A gente hoje vê aluno tão assim, às vezes com uma autoestima tão baixa, que, né? Isso é um destaque. Sim, eu acredito que ele vai se destacar mais, porque primeiro ele vai se conhecer mais. Sim. E quando a gente se conhece, Autoconfiança. eu sei que eu sou ser humano, eu conheço vocês melhor, porque vocês são iguais a mim, vocês são pessoas. Então, trabalhar essas relações, essas emoções e essas relações interpessoais, isso eu acho que foi uma grande virada na educação. E ela vem sendo ministrada não só em escola particular, né? Porque graças a Deus, eu tenho meus alunos em escola particular, porque meus filhos podem pagar, mas graças a Deus, isso vem sendo trabalhado também nas escolas públicas. E a gente tem que enaltecer o professor da escola pública. Gente, Sim. sempre. Ó, você que é Guerreiro. professor de escola pública, meu parabéns pra você. Sempre, parabéns. Tem que enaltecer o trabalho desses Parabéns, caras. parabéns. E enaltecer o trabalho deles. Sim. Parabéns. Como eu falei para vocês no começo, me emociona, O juro, professor em falar geral de é muito professor. desvalorizado. Sim, mas a gente ainda tem uma infraestrutura bacana, mas o professor de uma Escola escola pública, pública. como a gente falou antes no começo, que está lá numa periferia, que mora 20 quilômetros longe da escola, que pega 2 ônibus. Cara, esse cara é top. Eu nasci na escola pública. Eu também. Eu nasci. Eu também, vai. Dentro? Jardim Paulistano. Ah, não, eu não Ali, nasci, ó, mas... ali, ó. Ah, Nasci ali, ó. Jardim Paulistano, diretora Maria Helena. Ali eu nasci. ali começou. Ali começou minha carreira. O professor Vladimir começou ali. Começou exato, você disse tudo, professor Vladimir. Eu nasci para isso, né? Se Então. falarem para mim qual que é a tua profissão, eu falo, olha, eu nasci professor e vou morrer professor. Tudo que eu faço, gosto de lecionar, gosto de ensinar, né? Eu nasci para isso. E professora? Vlad, deixa eu só... Claro. Mas você não sabia que você tinha nascido para isso. Não. Você descobriu isso quando você começou a dar aula. Isso, exatamente. Então, eu acho muito importante a gente Isso aí. reforçar isso, porque às vezes a pessoa acha que, não dou para isso. Começa a fazer. Isso aí. Aí, hoje, eu também acho que eu nasci para ser professora. Coisa que antes, imagina, eu não queria. Desculpa, Vlad, te interromper, mas eu acho Imagina. que é importante, porque Claro. senão as pessoas podem acabar pensando, não, eu tenho que ter o dom. Não, Tem que gente, saber vai falar em fazer. público. Não, tenho Vai que ter. adquirindo, é horas de voo. Chamo isso de horas de voo. Professor, e qual o seu método? Ó, é o método, Faculdade de Método de São Paulo. Qual o seu método, professora de sucesso? Meu método de sucesso Isso. na área da educação? Na área da educação. Bom, primeiro eu agradeço, né, que você está falando, então, que eu tenho sucesso. Você está perguntando, né? Com certeza. Mas eu acho que, assim, não é um método, não é uma técnica. Eu acho que, basicamente, a gente trabalha com essa questão do respeito, que eu acho que faz toda a diferença, essa questão da cordialidade. Vladimir,
Tem uma frase do Jung que eu acho que eu não vou saber repetir na íntegra aqui como ele fala, mas ele diz assim, ó, conheça todas as teorias, aplique todas as técnicas, mas na hora de tratar uma alma humana, seja uma alma humana. Então, eu acho que essa é a fórmula de sucesso. Quando a gente trata o outro como uma alma humana, porque eu também sou, meu Deus, o negócio tem que dar certo, caracas. E ainda, sabe, você tá lá, investe no outro, sabe, dá chance desse outro crescer, ouve esse outro. Eu sou muito focada nessas questões comportamentais, porque eu acho que a técnica, a teoria... Gente, eu não preciso quase de professor, se entrar no Google eu tenho. Sim. Tá? O professor, Sim. como a gente sabe hoje, e o Vladimir falou, ele é um mediador de informação. Não é mais aquele detentor de saber absoluto que era exatamente. antigamente, né? Então, hoje, técnica e... Eu até pego lá. Mas essa questão de resgate, de trazer, de tratar o outro como ser humano, mostrar para ele a potencialidade dele, sabe? Assim como a nossa. A gente vê a nossa potencialidade. Eu acho que isso aí é um lance de sucesso, né, gente? Se posso dizer assim. Professora, e aquela mensagem, né? Estamos chegando ao final do O programa. Meu É que Deus. quando o papo é muito bom, passa Cara. 10 vezes mais rápido, a gente não percebe ainda. Não percebe. Assunto leve desse ainda. É um assunto leve, agradável e necessário, porque falar da Sim. educação é sempre necessário. Sempre necessário. E, professora, aquela mensagem, agora é lógico, nós vamos puxar a sardinha para os nossos professores Professor da da FAMESP, FAMESP, né? Com certeza. Aquela mensagem de motivação, aquela mensagem final, em particular para os professores da FAMESP e para todos os professores do mundo inteiro. Todos os educadores Gente, também. é difícil falar uma mensagem que contenha toda a essência do que é ser professor, né? Então, assim, eu tenho que parabenizar aqueles que ouviram o coração e continuam aqui nessa trajetória. Nessa nossa, costumo muito falar que é essa questão do nosso propósito, tá? A gente tem um propósito de vida, seja ser um fator de adição, seja, né, para nós, adição na vida dos outros. Então, eu parabenizo demais e como eu falei mais de uma vez, eu usei a mesma palavra, vou usar a mesma palavra, me emociona ver, sabe, a dedicação do professor, porque outras profissões, eu vou fazer um parênteses aqui, apesar de ter celular, você trabalha em casa, você tem ligação, mas outras profissões talvez não exijam tanta dedicação como a nossa, que é professor. Porque estar na sala de aula é só o final, né, Vladimir? Exatamente. Aí você tem que fazer pesquisa, você tem que preparar aula, você tem que fazer lançar diário, você tem que Tem um fazer um pré, monte um de durante e um pós ainda. Nossa, o pós. E a pessoa tá lá firme e forte. Nossa, gente, isso daí é um motivo de orgulho. Eu acho que cada professor, todo dia de manhã, tem que se olhar no espelho e falar, ó, parabéns, você é o máximo, você é o máximo. Você sim é o máximo, professor. Nós aqui da FAMESP, os professores em geral, professor de eu não gosto, mas de periferia, de longe, de escola pública. Gente, são o máximo. Eu desejo que esse amor pela profissão continue sempre muito latente dentro do coração. E lembrando sempre, sempre, a gente está aqui para fazer a diferença na vida de alguém. E isso não tem preço. Não tem preço, né, Vladimir? Coisa boa. Agora aquele lance lá das redes sociais, lá da professora, anuncia aí, ó. Esse foi o nosso episódio especial sobre os professores, Dia dos Professores, com a profissão que forma todas as outras. Então, ó, segue a gente nas redes sociais, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no botãozinho vermelho aqui no YouTube, segue o Vlad nas redes sociais, A professora me também, segue pra nas redes anunciar sociais. agora, como é que faz pra Pro, ela, você tem né? Instagram? Ah, eu tenho Instagram, mas eu acho que tá como Rosian, eu não sou muito... Então segue a Pro aí, ó, Rose Uzian, vai ter aqui na descrição Não sou do muito vídeo. E acho que tudo isso hoje. Isso. E a gente vai terminar como a gente começou o programa, dando uma salva de Palmas para todos os professores. todos. do Brasil, do mundo e do universo.